janeiro, fevereiro, o dólar estava 4,90. E a gente encerrou o ano a 6,18, ou seja, quase 30% de valorização. Então, quando você olha por esse prisma, você consegue ver que os seus recursos poderiam ter rendido 30%. Está começando mais um episódio do Minucho Martins Podcast, direto do nosso estúdio aqui em Frisco, Texas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Minucho Martins, corretora de imóveis e investidora imobiliária aqui nos Estados Unidos. Eu estou na área de Dallas, no Texas, e é um prazer ter você aqui com a gente. Antes de começarmos, aproveite para seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar por @MinuchoMartinsRealtor e também no nosso website www.minuchomartinsrealtor.com. Hoje temos o prazer de receber Marcos Famelli, da Famex Câmbio, um especialista na área de câmbio e um dos nossos parceiros aqui no canal. Ele está aqui para compartilhar estratégias valiosas e insights práticos para quem deseja transferir dinheiro do Brasil para os Estados Unidos com eficiência e segurança. Bem-vindo, Marcos, ao nosso podcast. Obrigado, Minucho. É um prazer estar aqui no seu podcast hoje. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um bate-papo muito bom aí. Tenho certeza. Me conta um pouquinho, Marcos, como foi a tua trajetória no mercado de câmbio e o que te levou a trabalhar com câmbio e auxiliar brasileiros a enviarem dinheiro para os Estados Unidos? Bom, a minha trajetória no mercado de câmbio ela começou um pouco mais de 15 anos atrás. O meu primeiro emprego foi numa corretora de câmbio. E eu acabei me apaixonando pela área porque o câmbio aqui no Brasil ele é uma área super importante da economia, né? E até hoje ainda é difícil explicar o que eu faço para as pessoas, justamente porque as pessoas elas não têm o conhecimento tão grande na área de câmbio e foi isso que no começo acho que me intrigou, sabe? Acho que isso que me deixou assim, falar, poxa, mas é uma área tão grande, no meu dia a dia eu via quão relevante era, né? Para a economia o câmbio. E era conhecido, é um mercado pequeno, né? Quem trabalha com câmbio conhece todo mundo, todos os bancos, todas as corretoras. Então, inicialmente foi isso que me intrigou, né, no mercado de câmbio, e eu acabei fui desenvolvendo minha carreira. Passei por bancos, passei por corretoras de câmbio, sempre na área comercial. Sempre em São Paulo? Trabalhei sempre em São Paulo, onde eu nasci. Inclusive, a minha empresa está situada em São Paulo, né? E o mercado de câmbio, ele é um organismo vivo, né? Ele vai se transformando, ele vai evoluindo, né? A gente está vendo uma evolução muito grande. E o mercado de câmbio permitiu que eu empreendesse através da Famex. Isso foi algo que, desde 2021, eu estou com a minha empresa e foi algo que me brilhou os olhos, porque eu, com a bagagem e a experiência que eu tinha, né? Eu conseguia trazer para o meu dia a dia, para o dia a dia dos meus clientes, mais eficiência e mais agilidade, né? E eu acho que eu trouxe um pouco lá do começo da minha carreira, da missão de democratizar o conhecimento que eu tenho e apresentar o câmbio para mais pessoas, né? Então, foi isso que inicialmente me deixou nesse mercado, que me trouxe para esse mercado, né? E acabou me deixando até hoje. E hoje em dia, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu amo o que eu faço, eu sinto muito prazer em ajudar as pessoas a transferir recursos quando eles precisam da minha ajuda. E a área de câmbio é uma área muito versátil, né? Então, a gente está o tempo todo trabalhando com demandas que a gente nunca imaginou que poderia existir, né? Então, isso também traz um dinamismo que eu trago também como personalidade que acaba se encaixando muito bem. Quando a gente conversou a primeira vez, quando tu entraste em contato comigo, eu senti isso da tua parte, né? Eu senti que a gente tem valores muito parecidos de ser focado no cliente, de ser apaixonado pelo que faz e ter essa preocupação de atender bem o cliente. Então, por isso que eu achei que a nossa parceria ia dar super certo e tem dado, né? Graças a Deus. Sim. Inicialmente, quando eu instituí a minha empresa, quando eu imaginei como eu gostaria de trabalhar, eu imaginei em trabalhar para pessoas que demandam esse serviço que nós dois nos identificamos muito e que dão valor a esse serviço, né? Então, hoje em dia, os clientes do escritório eles estão bem divididos entre pessoas físicas e jurídicas, né? Atualmente a gente atende estrangeiros também, porque com a desvalorização do real ficou mais barato para eles investirem aqui.
mas grande parte dos nossos clientes são clientes que querem dolarizar uma parte do patrimônio, né? Colocar o seu dinheiro numa moeda forte, e acho que não existe um momento melhor para a gente falar disso, né? Por conta da forte desvalorização do real no ano passado, o desempenho de bolsa, etc. Mas o perfil de cliente que a gente atende são clientes que buscam, ou eles estão imigrando, né, totalmente para os Estados Unidos por uma oportunidade, estão aplicando para algum visto de residência para posteriormente aplicar para o Green Card, né? Ou então são pessoas que estão investindo em empresas, em imóveis, que foi onde a gente se conectou, né, Minucci? Então, Isso. o nosso perfil de cliente é esse perfil de cliente. É um perfil de cliente que ele está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil atualmente e ele não quer ver o seu dinheiro derreter, entre aspas, né? Ele quer investir os seus recursos em algo que vai dar uma rentabilidade ou ao menos vai ter aí, no médio prazo, um retorno financeiro. Então, o serviço que a gente presta aqui é realmente diferenciado porque a gente fica parceiro do nosso cliente, né? Obviamente, a empresa existe, né, para dar resultado, mas a gente fica muito feliz quando a gente consegue, de fato, ver uma operação que a gente viu nascer acontecendo de uma maneira rentável para todo mundo, né? E de uma maneira eficiente financeiramente para o nosso cliente. Então, esse é o nosso cliente, é um cliente que está olhando para o mercado, tanto brasileiro quanto no exterior, principalmente Estados Unidos, né? Tem um dado legal que a gente sempre coloca, que é a desvalorização do real perante o dólar, que do ano passado foi de 27%. Então, e a gente 27%? 27%. O real teve o pior desempenho entre as moedas no ano passado, né? E aí a gente traça um paralelo. Esse início do ano é um período bem legal, porque lá para janeiro, fevereiro, o dólar estava 4,90. E a gente encerrou o ano a 6,18, ou seja, quase 30% de valorização. Então, quando você olha por esse prisma, você consegue ver que os seus recursos poderiam ter rendido 30%, e é um público que a gente tem atendido bastante justamente por esses movimentos do mercado. Eu sempre explico para os meus clientes, meu perfil do meu cliente geralmente é um executivo que vem transferido por uma empresa global, geralmente empresa de tecnologia ou de telecom, que é muito forte aqui na nossa área em Dallas. E às vezes vem com aquele receio, né? Eu devo ou não devo comprar uma casa? Está chegando num país novo, fica naquela dúvida. Mas eu explico que além da valorização imobiliária, que é muito grande aqui em Dallas, para você ter uma ideia, foram 175% nos últimos 10 anos. Vale a pena também até pela valorização cambial, né? Eu tenho clientes que chegaram em 2022, ainda pegaram o dólar 5, e a casa deles, que eles compraram por 750 mil, já valorizou aqui $100 mil em 2 anos. Então, só na valorização, eles já ganharam aí, como tu falaste, só no último ano 30% na valorização cambial, né? Então, vale pelos dois lados para quem está vindo e quer comprar uma casa ou para investimento ou porque está se mudando para cá. Vale a pena nos dois lados, tanto pela valorização imobiliária quanto pela cambial, né? Com esse dado, Exatamente. eu não tinha percebido que tinha sido tão grande a valorização no último ano. E quais são as estratégias, Marcos, mais eficientes para trazer valores altos para cá? Porque um cliente meu que vai comprar uma casa aqui, o preço médio de uma casa aqui em Frisco, que é a área onde eu mais atuo, né, que é a área onde eu moro também, está aí em torno de $700 mil. Então, se a pessoa vai dar 20% de entrada, a gente já está falando em $140 mil. Quais são as melhores estratégias para trazer? Eu já vi clientes dando entrada de 140, 500 mil, e claro, eles devem trazer mais, imagino que eles tragam mais fundos também para a utilização da família, né, nos primeiros meses. Esse valor aí, abaixo de $1 milhão, qual é a melhor estratégia para esse cliente que quer trazer dinheiro do Brasil? A melhor estratégia que eu acredito, e é o que a gente coloca em prática aqui no dia a dia do escritório, primeiro tem que ter um planejamento bem alinhado, né? Por quê? Porque às vezes a gente pega algum cliente que tem o dinheiro aplicado ou que
está com o contrato assinado da casa, mas não sabe qual que é a data do closing, e a gente sabe que ele tem que cumprir. Eu acho que eu partiria do planejamento ali como o primeiro passo de tudo, né? Então, pô, eu vou ter um desembolso aí de um valor grande, esse valor ele está disponível na minha conta, né? Por quê? Porque se o mercado cair, se a gente tiver uma queda do dólar por alguma notícia que, enfim, impacte o mercado de forma imediata, você estando com tudo isso pronto, documentação, os recursos estando disponíveis, você consegue aproveitar essa movimentação do dólar. O que a gente costuma fazer para esses lotes é dividir em 2, 3 tranches, geralmente, né? Isso se possível. Por quê? Porque nós temos aqui um profissional dedicado para analisar o mercado e para dar aquele heads up para os nossos clientes. Fala, poxa, você tem um pagamento para fazer, acho que é um bom momento, etc. E a gente utiliza muito isso justamente porque nós não sabemos os rumos da cotação, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se a gente conseguir fazer um planejamento e dividir em lotes, a gente consegue fazer uma taxa média interessante. E é esse o foco que o cliente deve ter. Na média, como vai ficar a minha taxa? Então, eu posso fechar um câmbio a 6,15 e outro a 6,5. Na média, eu vou pegar ali 6,10 de maneira grosseira falando, né? Da mesma forma que se subir, eu gosto de dividir sempre em 3, porque daí a gente tem 30%, né? 33, 33 e 33. Se eu fechar hoje e conseguir uma taxa melhor, eu tenho 60 e quase 70% do meu lote feito. Se subir um pouco, esse impacto vai ser diluído nesses 2 primeiros que eu fiz. Então, o primeiro passo é o planejamento, né? Deixar toda a documentação em ordem, cadastro, ver os fundos quando eles vão estar disponíveis e contar com uma empresa que dá essa assessoria. Chega a analisar o mercado. Eu tenho amigos, eu tenho clientes que o dia a dia deles não é olhar o mercado como está, o dólar, talvez até a bolsa, mas não faz parte do dia a dia. Por isso que eu acho importante você terceirizar isso para um profissional qualificado, para que você confie, entregue na mão dele e faça um bom negócio. Eu acho que essa estratégia, e vale também para valores superiores também. Essa é uma estratégia sempre válida, porque a gente está falando de um valor relevante, né? E como você comentou, às vezes tem executivos que estão sendo transferidos ou pessoas que estão indo morar, que cada centavo vai fazer diferença naquele orçamento. Às vezes é o dinheiro de uma vida que eles têm. Então, fazer esse planejamento e dividir as operações, se possível, é sempre uma estratégia muito boa para você conseguir uma taxa média boa para os seus reais. A meta é sempre ter mais dólares pelos reais que você tem, né? E através dessa estratégia a gente tem conseguido ter sucesso. É que dá um nervoso. Meus clientes falam, eu vendi meu imóvel lá no Brasil, que às vezes era, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de reais, e depois ver dividido por 6 e dá aquele nervoso, né? O cliente fala, ai meu Deus, tô trazendo bem menos do que ele gostaria. Sim, essa é uma estratégia interessante. A gente trabalha com um fator aqui, que é o fator urgência. Esse fator, ele é preponderante em todas as decisões que a gente toma junto com o nosso cliente. Vamos dar um exemplo de um cliente que importa peças dos Estados Unidos, que é um cliente antigo nosso. Ele não tem como esperar muito, né? Então, às vezes, o dólar está 6,20, 6,30, ele precisa fazer esse pagamento, né? Por isso que o planejamento ele é tão importante, entendeu? Então, o fator urgência, o fator pressa dos recursos chegarem aí nos Estados Unidos, ele é determinante. Um período que eu acho interessante para a gente começar a trabalhar uma operação de um valor alto, 2 semanas, 3 semanas, até um mês antes de você, de fato, precisar fazer esse desembolso, para que a gente possa fazer esse planejamento, né? Então, a documentação brasileira precisa estar em ordem, como eu falei, os recursos precisam estar disponíveis. Então, assim, essa é uma estratégia que ela se encaixa bem para todos os públicos. O importador, quando ele pode utilizar de um prazo um pouco maior, ele também se beneficia muito dessa estratégia, e também as pessoas físicas que estão fazendo os pagamentos. A pessoa jurídica tem algumas outras estratégias que ela pode adotar, que é o hedge. O hedge ele é uma boa estratégia para você prever ali o seu desembolso de recursos, mas ele também tem um custo, né? E quando a gente fala nesse produto, a gente também trabalha, é um produto de crédito, então existe toda uma análise baseada nos documentos financeiros da empresa para poder ser liberado esse crédito, né? Pessoa física acaba não valendo tanto a pena por conta do custo e algumas instituições nem fazem esse tipo de operação para pessoa física. E o hedge, eu imagino que é uma transação mais complexa,
que é exatamente para dar vazão para esse valor que talvez é alto que a empresa precisa transferir. Sim, exatamente. Imagina o seguinte, né, fugindo um pouco aqui do nosso papo, se uma empresa ela precisa importar uma máquina que demora 180 dias para ficar pronta, ela tem esse período de exposição ao câmbio, que talvez até inviabilize o negócio. Imagina você fazer um orçamento e esse orçamento ficar 30% acima. É um valor considerável. Então, as empresas elas utilizam muito essa ferramenta para você ter previsibilidade no pagamento. Então, se a empresa precisa receber um sinal para produzir a máquina, você faz o sinal e aí a gente faz uma operação de hedge de acordo com o prazo que ele tem para fazer o pagamento restante. Obrigado por explicar. Eu não tinha ideia que isso era possível. Do ponto de vista da pessoa física que chega para mim, né, que é o cliente que vem comprar a casa, que está mudando para cá, ou que está querendo investir em alguns imóveis, né, a melhor maneira de pagar menos taxa, se isso é possível. Porque meus clientes se preocupam muito com isso, com todas as taxas financeiras que precisam ser pagas na transação cambial. Quais são essas taxas, Marcos, e como minimizá-las? É uma ótima pergunta, Minucci, e nós respondemos aqui também diariamente. Como eu faço para pagar menos taxa, menos imposto? É uma preocupação que todos nós temos, né? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente quer pagar menos de taxa possível. O que a gente tem que entender com relação a taxas e tarifas é que cada instituição tem uma precificação diferente, né? O banco de rede tem uma precificação, o banco de câmbio tem uma precificação, a corretora tem uma outra precificação, o correspondente cambial, que é o nosso caso, também pode operar como ele julgar conveniente. O que eu recomendo, né? Hoje em dia, assim, aqui no Brasil está muito em evidência você não pagar mais tarifa por Pix, né? Que é a transferência instantânea, tarifa de conta corrente, isso está meio que caindo em desuso, né? Eu, por exemplo, não utilizo mais banco de rede por conta das tarifas. Então, se eu for buscar uma empresa para fazer minhas transferências de recursos, eu quero uma isenção de tarifas também. Então, o primeiro passo é encontrar uma instituição financeira que não cobre essa tarifa por remessa, porque senão você vai ter um custo para fazer aquela divisão de remessas que a gente sugeriu. Aqui a gente aboliu a tarifa justamente porque acabava travando um pouco os negócios, né, com essa estratégia que a gente tem, entre outras coisas, e tem muita gente que não cobra hoje em dia. Tá? O imposto que o cliente vai pagar, ele está diretamente ligado ao tipo da operação que ele vai fazer. Vamos supor que a gente está fazendo uma operação de compra de imóvel. Ele vai pagar 0,38% de IOF, Imposto sobre Operação Financeira, e você tem o spread, que é o ganho do player do mercado de câmbio, que é o ganho da instituição. De novo, cada instituição trabalha com uma margem. Como são valores altos, geralmente você consegue negociar esse custo. Mas vamos colocar um custo de 0,5% acima do dólar comercial a 1%, que é mais ou menos o padrão de mercado hoje em dia. Então, se a gente for colocar num custo global, utilizando a 1% aí como sendo o maior, a gente está falando de um custo de 1,38% sobre o valor. Como é uma porcentagem, né, e vamos esquecer tarifa, né, vamos pagar tarifa na hora de fazer câmbio, independente de quantas remessas você fazer, você vai estar travado nesse custo aí de 1,38%. É isso que custa para o cliente transferir. Como eu falei, quando você tem um relacionamento próximo, quando você tem gerente de banco que você é conhecido por muito tempo, você consegue negociar de acordo com o valor. Mas em suma, em algumas situações você consegue. Aqui no escritório a gente consegue negociar, né? Apesar de a gente ser correspondente cambial e operar através de uma instituição financeira, nós temos liberdade para precificar a operação como nós julgarmos conveniente. E esse é um dos principais pontos que ficam de sugestão para quem quer fechar câmbio. Encontre não só um prestador de serviço, mas um parceiro para suas operações. Lógico, está todo mundo no mercado, todo mundo quer ter o seu resultado, mas é importante que você encontre alguém que trabalhe em parâmetros razoáveis, né? Não seja o mais caro, né? O mais barato também acaba sendo, né? Quando a esmola é muito, o centro desconfia, então o mais barato às vezes nem sempre é o melhor. Mas, em termos de custos aí, a gente vai ter o IOF e o spread, que vai estar embutido aí na taxa de câmbio. Tá? Então, esses são os custos. Para você reduzir relacionamento, busque uma instituição que isente você de tarifas, né? E dá uma chorada no preço, que é sempre bom, não faz mal, né?
E isso que tu falaste é muito interessante, né? Eu muito tempo fora do Brasil, eu já tô há 28 anos aqui nos Estados Unidos, vim muito novinha, então não tive nenhuma experiência em transação cambial no Brasil. Ouvia falar quando eu era adolescente, aquela coisa, tava vindo para os Estados Unidos, tem que comprar dólar e tal. Mas não tive a experiência que eu vejo meus clientes passando. E claro, estou sempre querendo aprender, entender melhor e ter parceiros que eu possa recomendar para os meus clientes de confiança, porque eu acho que faz toda a diferença, né? E que possa brigar pelo interesse deles, né? Como tu está falando, que eu também nem sabia, né? Que é possível tentar reduzir as tarifas. Mas eu tive uma cliente que tentou trazer $200 mil pelo Wise, exatamente para a entrada da casa. E foi uma experiência muito estressante para ela. O que tu recomenda? Eu sei que eles, pelo fato de ser um montante alto, o próprio Wise criou várias barreiras para saber da procedência do dinheiro, para onde ia. E no final das contas, eu acho que ficou tão estressante a situação que ela acabou trazendo mesmo por uma casa de câmbio. O que tu pode me falar? Aqui, muitos dos meus clientes usam muito esses bancos online, Nubank, C6, alguns bancos assim. E para essas pessoas que têm esses bancos online e que estão acostumados a fazer transferência pequena pelo Wise ou pelo Shum, qual é a tua dica e qual é a tua recomendação quando é um valor maior? Ótimo. O que eu sempre digo para os meus clientes, eu tenho clientes que utilizam o Wise para valores menores e utilizam aqui o nosso escritório para valores maiores, assim como cada instituição, cada player do mercado de câmbio tem um perfil de preço diferente, apesar de hoje em dia a concorrência estar fazendo com que todo mundo baixe um pouco o seu spread, a gente tem que entender também que a Wise ela é uma plataforma e que ela funciona ali praticamente tudo automático. Então, o que acontece? Se eu fizer o login agora, ela vai me fazer pouquíssimas perguntas, porque ela já tem ali no seu sistema programado para fazer um X número de perguntas e ela vai liberar um limite padrão para todo mundo, né? Isso faz com que ela seja ágil para esses valores. Quando o valor é um pouco superior, ela entra justamente em todas as exigências que todo mundo precisa cumprir aqui no mercado de câmbio, que é prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, etc. Tá? Não é um demérito da Wise nem dessas plataformas. Tá? É longe de mim falar mal desses players, do método. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Né? O que todo mundo que está no mercado de câmbio opera legalmente tem que comprovar é a origem dos recursos. Sempre. Tá? Então, se você está fazendo uma transferência de $200 mil, o que a gente geralmente olha? A gente olha o imposto de renda ou algum outro documento complementar. Né? Só que, diferentemente da Wise, diferentemente da Wise, nós pedimos esses documentos antes. Por quê? Porque o nosso método de trabalho é oferecer uma solução personalizada. Então, se o cliente chega até mim querendo fazer $200 mil, eu preciso encontrar nos documentos $200 mil de liquidez para mostrar para o Banco Central e falar, olha, esse dinheiro que ela está transferindo veio desse recurso. Vendeu um patrimônio, tem aplicações, salários, enfim. Eu preciso comprovar através de documentos que ela tem capacidade financeira de fazer essas remessas. Isso a gente faz antes, justamente para, conforme o cliente for fazendo as suas operações, não chegar e ter uma trava, né? Então a gente dá um passo atrás, a gente entende o tipo de operação que o cliente quer realizar e aí com base nisso a gente pede a documentação. A Wise ela já libera um limite operacional para o cliente com um documento de identificação, salvo engano. E quando bate o limite, ela quer pedir documentos. Aí Entendi. Talvez tenha trazido essa sensação de, poxa, está travando o meu processo, eu sempre fiz. Mas é simplesmente a maneira que eles têm de trabalhar, né? E o limite que eles liberam com menos documentos ou mais documentos. Como eu falei, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Claro. Eu acho que os clientes eles têm que buscar um prestador de serviço que se encaixe na forma que ele tem de trabalhar. Eu sou muito adepto ao uso de bancos digitais, são muito ágeis. Eu nem me lembro a última vez que eu fui ao banco, né?
eu uso pouco dinheiro físico, então o banco digital me atende super bem, né? É questão de ver o seu perfil mesmo e ver qual o melhor prestador de serviço vai se encaixar. Mas a questão da Wise é essa, né? Ela libera um limite operacional com documentação básica e quando ele atinge esse limite, ela precisa pedir esses documentos. E, São formas diferentes de pedir documentação e etc. na época que isso aconteceu com a minha cliente, eu até fiquei surpresa, porque como eu ainda não tinha tido nenhum cliente que tinha me trazido uma situação assim, né, na transferência bancária. Aqui, quando a gente foi... Eu morei 2 anos na Espanha, entre 2017 e 2019. E a gente, quando chegou lá, com a cabeça de quem mora aqui nos Estados Unidos, já chegou lá e comprou uma casa. Então, a gente levou o dinheiro para a entrada da casa e foi super tranquilo. Foi uma transferência só do nosso banco aqui nos Estados Unidos para o banco europeu que a gente usava na época. E, assim, 2 dias estava na conta, era um valor alto, porque era para a entrada da casa também, mas foi super tranquilo. Então, quando a cliente me falou isso, eu falei, nossa, mas por quê? Então, no final das contas, é uma exigência do governo brasileiro, né? É que tem Exatamente. que comprovar a origem do dinheiro. Mesmo o dinheiro sendo seu, você tem que dizer se estava no imposto de Sim, renda. exato. O mercado de câmbio, ele, por muito tempo, ele tinha você falava que você trabalhava com câmbio, as pessoas pensavam imediatamente em doleiros. São operações ilegais de câmbio, né? Ah, Porque não por muito sabia. tempo tinha essa conotação um pouco ilegal. Quando eu comecei, hoje em dia está muito mais transparente. Mas Que bom. instituições sérias e todo mundo precisa seguir o que o Banco Central determina. E o Banco Central determina que você precisa conhecer o seu cliente e precisa aferir que aquele cliente tem capacidade financeira de recursos legais para fazer essa transferência. Quando a gente fala de transferências de valor baixo, você não precisa de documentos, de documentação completa, vamos dizer, do imposto de renda, né, que é o que a gente geralmente pede. Ao passo que quando essa operação é um pouco superior, você tem que comprovar através de documentos. A gente aqui no Brasil convive com muita burocracia. Burocracia eu, como sócio aqui da empresa, lido com burocracia diariamente, né? O nosso papel aqui é fazer com que esse processo seja o mais tranquilo possível para o cliente. Então, o imposto de renda, você comentou que tem clientes que vendem imóvel no Brasil para mandar os recursos para o exterior, a gente consegue utilizar o contrato de venda do imóvel para fazer a transferência desses recursos para o exterior. Né? Então, o imóvel está declarado no imposto de renda, a gente tem o contrato de venda do imóvel, ali criou-se mais capacidade financeira para ele fazer a remessa. Então, todo mundo que está no mercado, sendo taxativo, tá? Todo mundo que está no mercado precisa comprovar que o cliente está operando com meios lícitos. As instituições, algumas pedem documento depois de operar um certo limite, né? Outras pedem antes para você já liberar um limite operacional e não ter travas conforme você for operando. E no teu caso, para cada transação, antes de liberar a transação, tu tem que enviar esses documentos para o governo e o governo que libera ou não? Não, não. O cadastro, que é o processo onde a gente faz essa comprovação financeira, ele é feito uma única vez. A não ser que o cliente tenha recebido, por exemplo, essa época é uma época muito boa para explicar isso. A minha última declaração de imposto de renda foi feita em 2023, 2024, exercício 2023. Então, tudo que eu ganhei em 2024 não está refletido em documento fiscal nenhum, a não ser documentos da minha empresa e emissão de nota, etc. Então, você tem um descasamento. Então, esse período aqui, a gente consegue também utilizar o que você recebeu para aumentar o seu limite. Não é o Banco Central que libera limite, né? Ele faz as regras e as instituições têm que criar os seus próprios mecanismos e processos para atender às regras, né? Então, um exemplo, né? A instituição financeira, ela pode considerar 100% do que você recebeu salários como capacidade financeira. Outras instituições olham e falam, poxa, ele recebeu 200 mil reais de salário no ano, ele precisa de dinheiro para sobreviver, então a gente considera 70%. Isso varia. Cada instituição tem o seu método de calcular capacidade financeira. Mas o Banco Central, ele cria as regras, né? Ele diz ao mercado quais são os processos
e as regras que eles precisam seguir, e as próprias instituições elas ficam a cargo de cumpri-las, né? E aí, assim, pelas instituições nas quais eu passei e com as quais eu trabalho hoje em dia, todo mundo pede praticamente a mesma documentação. Então, isso é uma coisa também que foi sendo muito debatida nos últimos anos, né? Que a gente escutava muito. Em tal lugar eu entreguei isso, em tal lugar eu entreguei aquilo. É o apetite a risco de cada instituição, né? O Banco Central exige que você conheça seu cliente e comprove a origem dos recursos. Como você vai fazer isso? Em alguma auditoria ele vai te dizer se está certo ou errado, mas a gente tem que se cercar de documentação para falar esse dinheiro ele é de origem lícita, está tudo certo e a remessa segue seu caminho tranquilamente, né? Eu, pessoalmente, desde que eu abri o escritório, não trabalhei com nenhum, não recebi documento de nenhum cliente que queria burlar ou vi algum documento que era, de certa forma, falso ou alterado, né? Então, assim, pelo menos aqui da experiência que eu tenho dos nossos clientes, no começo é um pouco, né, o cliente, poxa, eu acabei de te conhecer, mas eu vou te mandar meu imposto de renda, mas a gente se escora na documentação, na legislação, não tem muito o que fazer. Eu adoraria fazer sem pedir, mas a legislação exige que a gente comprove, e isso é palavra de ordem em todo o mercado de câmbio. Então, a verificação do governo acontece em auditorias aleatórias, é isso? Que aí a empresa fazendo algo fora dos guidelines do governo, aí sim tem uma punição para essa empresa, eu imagino. Exatamente, Minucci. É exatamente isso. Ele dita as regras, as instituições têm que cumprir. Ele audita essas instituições. Então, as auditorias são a maneira do governo fazer a checagem de se as empresas estão seguindo o que eles estipularam como o que é necessário para a transferência, é isso? Exatamente, exatamente. A palavra principal, palavra de ordem é origem dos recursos. Tem que comprovar a origem dos recursos sempre. E aí, pessoa jurídica, você tem balanço, faturamento, patrimônio, etc., os documentos financeiros, e as pessoas físicas, você tem alguns outros documentos, mas o principal, via de regra, é o imposto de renda. E quais são, assim, os principais erros que tu vê que os clientes cometem ou que tu tem que orientar sempre? Tipo, quais as perguntas mais frequentes, né? Que você percebe que o cliente não entende, né? E eu me incluo nisso também, porque para mim essa área é uma área nova que eu estou tentando entender melhor para orientar meus clientes. Sim. Bom, para clientes que estão investindo nos Estados Unidos, né, as perguntas que a gente mais recebe é a questão do imposto, né, qual que é o imposto que vai pagar, se tem imposto de renda, você não paga imposto de renda, né, na operação de câmbio em si. Mas uma dúvida que eu vejo que é muito frequente e também tem uma falta de conhecimento grande entre as pessoas é com relação à situação fiscal dos clientes. O que eu quero dizer com isso? Você deu exemplo de pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos. Quando você deixa o seu país, quando você deixa o Brasil para morar em outro país, quando você para de declarar seu imposto de renda aqui no Brasil e passa a declarar em outro país, você precisa informar a Receita Federal de que você está dando saída fiscal do Brasil. Isso é uma coisa que poucas pessoas, pelo menos poucas não, né? Mas isso é uma coisa que algumas pessoas não têm conhecimento. Da mesma forma que você precisa declarar os seus bens acima de $1 milhão, né? Isso é uma outra coisa que poucos clientes, alguns aqui, isso é uma outra coisa que alguns clientes não têm conhecimento também. Então, além do que a gente falou, né, de erros comuns ali de falta de planejamento, etc., a situação fiscal é um tema constante aqui do escritório, porque é algo que precisa ser feito. Então, eu tenho um advogado tributarista amigo meu e ele diz que, no pior dos casos, a Receita Federal pode tributar os rendimentos que você teve em outro país, caso você não comunique a saída fiscal aqui do Brasil, né? Eu não sou especialista, mas a gente convive com clientes que têm esse cenário diariamente. Então, esse é um cuidado que tem que ter, né? Se você for, de fato, imigrar e morar com a sua família, se cerque de profissionais que vão te dar a consultoria especializada nesse negócio e informe a Receita que você está dando saída fiscal. E o conselho que eu posso dar para essas pessoas é, de novo, encontrar uma instituição financeira registrada no Banco Central que possa fazer as remessas, né? Hoje em dia a gente vê pouco de pessoas que estão fazendo, pelo menos eu não tenho quase contato, de pessoas que estão buscando alternativas para fazer, mandar para um amigo e etc., porque o câmbio, infelizmente, é algo que está se tornando um serviço mais assíduo, né, pelas pessoas.
Então, Bom. essas são as recomendações, né? Tenha sempre em mente que você precisa ter a sua situação fiscal definida aqui, seja no exterior ou seja aqui no Brasil, para você evitar problemas no futuro. E alguma dica para a pessoa que é empresário no Brasil e quer abrir uma filial aqui, né? Um braço internacional da empresa dele. Que aí eu imagino que não tem como ter essa questão fiscal como tu está recomendando para a pessoa física. Qual é a Não. recomendação para o empresário? A recomendação número um, e eu acho que isso às vezes já vem até feito, né? É um estudo de mercado, porque de fato, assim, às vezes a gente vê empresas que fazem sentido aqui no Brasil e outras que talvez não façam, né? Se é uma empresa que já está com um porte suficiente para você expandir, né, para você internacionalizar, que é um outro tema que está muito em evidência aqui no Brasil, que é a internacionalização de empresas, é buscar os profissionais corretos, os profissionais capacitados para te assessorar nesse processo, né? Aqui no Brasil nós temos controles de sobra, né? Você tem controle para praticamente, você precisa de alvarás de funcionamento, etc. Os Estados Unidos, pelo que eu tenho de experiência, é um pouco mais simples, mas ainda assim é um mercado novo, então você tem que se cercar de profissionais que conheçam o mercado que você vai atuar e, de novo, correndo o risco de parecer um pouco repetitivo, né? Encontrar alguém que faça as operações de forma regular. Uma coisa que eu acabei não comentando, Minuto, que é muito importante, é que todas as operações de câmbio, elas são classificadas sobre uma natureza, que é o motivo da transação que você está fazendo. A gente deu o exemplo da compra de imóvel para falar do IOF, mas quando você está fazendo um aporte de capital numa empresa no exterior, você tem uma natureza de câmbio específica para isso. Então, por isso que é importante você ter um profissional qualificado o suficiente para classificar as suas remessas de forma correta. Até porque, se é uma empresa que está expandindo para o exterior, ela vai precisar manter os seus registros contábeis dessa filial, dessa nova empresa no exterior, e você precisa ter esses documentos de forma bem organizada. Da mesma É. forma, quem está investindo aqui no Brasil, algum brasileiro que está morando no exterior e deseja vir investir aqui, se ele for investir numa empresa aqui no Brasil, também precisa ter certos registros no Banco Central, o dinheiro tem que vir pelo caminho correto e etc. Isso tudo para você se resguardar de problemas futuros, né? De repente, alguma declaração que cair na malha fina e não está declarado corretamente os fundos que você tem em outro país. Isso é de suma importância para os clientes. Tá, entendi. Então, no caso da empresa, essa transação tem que ser categorizada como uma empresa, como uma transferência empresarial e não de uma pessoa física, e a tributação, ou no caso, os impostos da área financeira, que não é o imposto de renda, né? É outro tipo Não. de ação financeira, vai ser diferenciado para, no caso de empresas. Sim, ele tem. Entendi. Ele, até pode ser uma pessoa física, por exemplo, se eu quisesse abrir a Famex em Frisco, por exemplo, eu faria o aporte pessoal meu, mas ele teria que ser classificado como um aporte de capital numa empresa minha, de propriedade minha, nos Estados Unidos, né? E no que tange a imposto, quando a gente fala de operações de câmbio, você tem o imposto mais comum é o IOF, de fato, e tem imposto de renda em algumas operações específicas. Quando você está Tá. pagando algum serviço no exterior, você tem imposto de renda, por exemplo. Mas existe uma infinidade de naturezas, de motivos de transações, né? Mas o IOF é o imposto que, quando tiver imposto, é o mais comum ali na operação de câmbio, né? Mas, de novo, né? Quem está fazendo esse processo, ele está preocupado em abrir a empresa no exterior, né? Ele não sabe qual imposto vai pagar, se vai pagar, como vai classificar, por isso que tem que ter sempre um profissional dedicado aí a É. classificar corretamente a operação. E orientar bem, né? Porque a orientação é fundamental. Um profissional que tenha paciência de explicar, né, toda a transação para uma pessoa que não está acostumada a fazer esse processo, não é todo dia, né? Que compra uma casa no exterior. E eu achei interessante tu falares também que pode ser ao contrário também, né? Tem muitas pessoas aqui que eu conheço aqui nos Estados Unidos que enviam dinheiro para o Brasil para comprar imóveis no Brasil ou quitar o seu imóvel no Brasil ou, como tu falaste, abrir empresas com amigos ou parentes no Brasil. Então, foi sensacional tu tocar nesse assunto. O que eu vi recentemente com uma cliente minha foi que o pai dela
gostaria de enviar o dinheiro e abrir uma empresa aqui para fazer os investimentos em imóveis através da empresa que eles vão abrir aqui, que é muito comum, né? Aqui nos Estados Unidos, quando você tem imóvel de investimento, geralmente a pessoa abre uma LLC, que é uma empresa que limita, né, o seu liability, né, o seu danos contra terceiros. Me corrija se eu estiver errada, Marcos, eu já não sei os termos como se usa em português no Brasil. Mas aqui o que a gente tenta aqui como processo, né, na justiça, é muito comum aqui uma pessoa processar a outra ou processar uma empresa. Aqui a grande preocupação é você se blindar de maneira que, se você tiver investimento em imóveis, você coloca esses imóveis dentro de uma empresa e o inquilino, por exemplo, caiu dentro da casa e quer processar o proprietário, na verdade, ele vai processar essa empresa que é dona do imóvel. E o patrimônio pessoal do proprietário está resguardado, não pode ser misturado, né? Porque, na verdade, quem é o dono daquele imóvel, quem é o senhorio, o landlord, é a empresa. Então, isso é uma preocupação muito grande aqui. Então, quando é uma pessoa física no Brasil, apesar da pessoa pode até ser um empresário no Brasil, mas é a pessoa física mandando o aporte para abrir uma empresa aqui. Aí, paga o IOF, não tem jeito, né? E paga o IOF, exatamente. Tem que ter essa classificação diferente. Mas isso é um processo super comum aqui. Por exemplo, tenho clientes que abriram offshores em paraísos fiscais para você transferir o seu patrimônio para lá. Então, isso é super comum. E, de fato, o mercado imobiliário dos Estados Unidos ele é muito mais organizado que aqui, né? E esses instrumentos que existem para proteção patrimonial também são muito comuns. Então, não tem muita novidade. Do ponto de vista do câmbio, o que eu olharia? É um empresário que está abrindo uma empresa nos Estados Unidos. Ele vai aportar um capital X, ele tem um contrato social, né, que da mesma forma que tem em qualquer lugar, onde ele fala que ele é o sócio, e alguns contratos até ele pode usar para facilitar depois a transmissão dos bens, né, para os seus herdeiros, né? Então ele coloca às vezes os filhos como beneficiário caso ele falte. Então, assim, isso são situações que a gente está muito habituado a fazer. E é que eu não tenho conhecimento, né, para fazer isso, mas eu sempre recomendo que os clientes estudem as alternativas, justamente para isso que você acabou de falar, que você, como especialista no mercado de imóveis, daí, assim, você isola o problema ali na sua empresa. Então, a gente tem que utilizar mesmo, os clientes têm que utilizar desses instrumentos para se proteger o máximo possível. Então, do ponto de vista do câmbio, por mais que ele esteja transferindo para comprar um imóvel posteriormente, eu ia olhar desse lado aqui. Ele tá abrindo uma empresa, está aportando recursos. Aí depois, se ele vai adquirir imóveis, empresas, etc., aí a questão ali é com a empresa mesmo, já no mercado americano, né? Eu dei o exemplo da offshore porque é algo que a gente trabalha diariamente aqui, né? Os clientes fazem transferências ou até mesmo retorno de investimentos nessas offshores justamente para proteger o seu patrimônio. E quando, na minha cabeça dos anos 80, quando a gente ouve falar em offshore, a gente pensa logo em paraíso fiscal, lavagem de dinheiro, sim, e medinho de estar fazendo coisa errada. Mas não, é uma transação legal e reconhecida pelo governo. Sim, totalmente legal. Por exemplo, uma situação diferente que a gente tem recebido bastante aqui, pelo menos nos últimos 6 meses, é que o Paraguai, aqui próximo ao Brasil, ele oferece muitos incentivos fiscais para você levar o seu patrimônio para lá ou a sua empresa para lá. Então a gente vê clientes dando saída definitiva fiscal do Brasil e levando o seu patrimônio para lá, por benefício fiscal. É basicamente a mesma coisa de você investir numa offshore. A offshore, ela tem mesmo um pouco dessa conotação de algo ilegal, mas não é nada ilegal. Por que eles têm essa conotação ilegal e o câmbio também sofreu um pouco disso? Porque esses instrumentos são utilizados para lavagem de dinheiro também, né? Tem alguns lugares que hoje em dia não tem mais, você não consegue mais fazer
operação de câmbio com empresas onde as ações são ao portador. Você tem que estar registrado como sócio da empresa para você fazer. Então, ao portador eu posso dar o papel para você e você passa a ser sócio, né? Então, você consegue, através de camadas, chegar até um beneficiário que não é legal, entende? E assim, quando a gente olha em notícias e etc., você só vê notícias ruins, porque são É instrumentos que verdade. são utilizados para lavagem de dinheiro. O câmbio, imagina que eu faço uma transferência de US$ 50.000 para você hoje, né? Chega amanhã na sua conta, o fisco brasileiro já não tem mais domínio sobre esse dinheiro, ele não sabe para onde vai esse dinheiro. Então o câmbio ele é uma ferramenta que é utilizada amplamente por esse público, né, que quer lesar o sistema financeiro, porque é um tipo de operação que é muito rápido, você consegue transferir os recursos de forma muito rápida, né? Mas a gente já está numa evolução muito grande, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa ligação imediata com o dólar quando fala em câmbio, felizmente. E as offshores, elas também, conforme empresas, escritórios de advocacia, corretoras, bancos vão trabalhando mais, vai facilitando o entendimento das pessoas e as pessoas vão vendo que não são todos que utilizam isso para lavar dinheiro, apesar de alguns utilizarem. Os bons pagando pelos maus, né? Em suma é isso. E notícia boa geralmente não vem de jornal, né? E também é coisa Não, da época que se imprimia jornal. exato. E me diz uma coisa, Marcos, qual o tipo de cliente, qual o perfil de cliente que se beneficia de uma offshore? O que leva a escolher essa estratégia em vez de só o envio, como a gente tinha conversado já antes, de uma pessoa física fazendo isso? Geralmente, o cliente que tem essa demanda é um cliente que tem um patrimônio relativamente grande, né? E ele quer blindar esse patrimônio de imposto de herança e alguns outros impostos ou ações até que você pode receber aqui. É muito, muito parecido com a LLC que você abre aí nos Estados Unidos, né? Então Entendi. você consegue fazer uma sucessão patrimonial de maneira mais barata, né, do ponto de vista de impostos, né, e também você não responde com o seu patrimônio aqui caso tenha algum problema no Brasil nas empresas, né. Então esse é o público que mais busca esse tipo de produto. Não é assim, o que a gente vê aqui do escritório são clientes enviando para suas offshores. E eu sei porque eu fui, né, por curiosidade com alguns parceiros que a gente tem perguntando, né? Mas o que eu vejo é isso, é uma pessoa com um patrimônio razoável, um patrimônio grande que ele quer proteger, ele quer facilitar a sucessão para os seus herdeiros, né? Filhos, esposa, netos, etc. Então, esse é um público que tem bastante demanda por esse serviço. Eu até vi uma notícia essa semana, aqui nos Estados Unidos, falando, né, para quem está com a incerteza de como vai ser com o novo governo, né, e está sentindo algum receio com relação à economia aqui, para a possibilidade de colocar parte do seu patrimônio na Suíça, por exemplo, né? Em lugares que tem... A gente fala paraíso fiscal, parece coisa dos anos 80, né? As Parece, pessoas mas tirando. ainda assim é chamado hoje em dia, assim. Tem a proteção ali fiscal do seu patrimônio. Então, interessante a gente ter tocado nesse assunto. E qual tu acha que vai ser... Como que tu enxerga o futuro, né, agora em 2025, para aquele brasileiro que está se preparando para vir para cá? Eu tenho muito cliente que está vindo com o EB2, ou seja, eles estão no processo imigratório para conseguir o green card, e esse processo imigratório é completamente incerto em que momento que eles vão vir. Pode demorar 1 ano e meio, pode demorar 2. Como que tu enxerga 2025 para essas pessoas que estão nessa incerteza, que não tem como ter uma previsão de que momento eles vão poder trazer o dinheiro para cá para comprar o imóvel? Qual é a tua dica? Qual é a tua previsão para 2025? Ótima pergunta, Minucci. Também é algo que está muito vivo no nosso dia a dia. A dica que eu tenho para os clientes, existem figuras no mercado no mercado financeiro, né, que é o trader, o assessor de investimento, a pessoa de câmbio, que no caso sou eu. O trabalho do trader é especular, né, é ver para onde está o mercado, comprar, vender.
O que eu digo para esses clientes é se lembre do motivo pelo qual você está fazendo essa remessa. Você está fazendo essa remessa porque você quer investir numa moeda forte. E se atenha a esse objetivo. Os números que a gente trouxe aqui, eles mostram que, ainda com o dólar acima de R$ 6, é vantajoso você investir em uma moeda estrangeira. Quem não está investindo numa moeda forte está ficando um pouco para trás. O mercado de investimentos no Brasil, para você ter uma ideia, a gente tem 220 milhões de habitantes. A gente tem 19 milhões de CPFs na Bolsa, né? Óbvio que nem todo mundo dos 220 milhões podem investir, mas pouco a pouco é um público muito pequeno. E o público que está olhando para a dolarização do patrimônio é menor ainda, né? Então, geralmente é o público que já tem alguma experiência com investimentos, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, o valor do dólar, ele importa, sim, né? Quanto mais baixo você pagar o dólar, melhor para você. Se você tiver, o parceiro entra nisso, né? De novo, é importante você ter alguém para te ajudar com isso, um especialista. Mas lembre-se do motivo pelo qual você está fazendo esse câmbio. Eu sempre falo isso porque eu tenho vários exemplos dos clientes aqui comigo. Como a gente está desde 2021, a gente já está indo para 4 anos de operação. Eu tenho clientes que tinham, em 2021, R$ 1 milhão para transferir, e eu tenho clientes que tinham R$ 1 milhão, era uma família, né? Os mesmos R$ 1 milhão para transferir e não transferiram, deixaram os recursos aqui no Brasil. Essa pessoa que transferiu transformou em US$ 200 mil, não me recordo ao certo. Comprou um imóvel e o imóvel valorizou, imagina, 4 anos. Valorizou demais além do câmbio. Então, você vê o dinheiro dessa pessoa que deixou aqui no Brasil esfarelar praticamente. Então, eu enxergo o mercado como um mercado muito promissor, né? Quando a gente olha ali, vamos olhar, ainda que você não invista em imóveis, né? Que os imóveis dão uma rentabilidade absurda, né? E fora a valorização que você disse que é gritante, né? Se você pega a B3, a Bolsa Brasileira, né? O Ibovespa, que é o principal índice, ele teve uma queda de 10%, quase 11% em 2024. O S&P, que são as 500 empresas lá do índice, teve uma alta de 25%. Então, o que você olha com isso? Poxa, se eu tivesse colocado meu dinheiro lá, eu teria valorizado 25% nesse índice, né? Então, eu enxergo o mercado como um mercado ainda muito bom para você investir no exterior. Dependendo da sua situação, se você quer investir em bolsa, em imóveis, etc., continue investindo, siga o seu objetivo principal, que daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai olhar para trás e falar, poxa, ainda fazendo câmbio com 6, 6,15, 6,20, valeu a pena. Porque você vê a economia americana crescendo, de certa forma, né? Ainda que a gente tenha visto aí os juros, né, caindo agora, mas numa banda muito alta, você vê que você consegue ter o retorno do seu investimento, né? E aqui no Brasil, você tem a Selic aí a 12, 25%, 12%, mas você tem uma inflação forte também. Então, você tem que sempre levar isso em consideração. Então, nessa equação toda, eu ainda vejo o mercado como um mercado promissor, né, que vai entregar rentabilidade. E, de novo, se eu tivesse... Eu trago sempre para o meu caso, né? Se eu tivesse que comprar um imóvel agora, dar uma entrada num imóvel, eu estaria olhando justamente isso que você trouxe, a valorização do mercado, e faria esse paralelo aqui no Brasil, né? Eu olharia a economia brasileira e falaria, poxa, qual foi o desempenho da economia brasileira? Tudo bem, PIB está ali, né, crescendo um pouquinho, mas é um crescimento tímido, a inflação está comendo o nosso dinheiro, então tem que levar isso em consideração. Se cerque sempre de profissionais como a Minushi, que quer te ajudar, que vai estar 100%, vai se dedicar para te atender, e busque profissionais que vão te ajudar a fazer essa imigração de uma forma tranquila e correta também, seguindo as leis brasileiras. Essas são as dicas. A gente falou muito disso, né? Mas são estratégias que a gente tem aqui como padrão aqui no escritório que funcionam super bem e a gente segue a replicar, né? Então, essa é a minha recomendação. No caso, a gente tem um vídeo aqui no canal onde o Ader Assis, um amigo querido, conta a experiência deles aqui, dele, da esposa Aline, aqui nos Estados Unidos, nesses 12 anos. E como foi difícil a decisão para eles, né, de vender ou não o imóvel onde eles moravam no Brasil, porque ela queria ter aquela segurança de que, se não se acostumassem na nova cultura, ia poder voltar para casa, né, no Brasil. E o dólar naquela época estava menos de 2.
eles decidiram não vender o imóvel no Brasil. Um amigo deles, na mesma época, vendeu um imóvel no mesmo valor do que eles tinham no Brasil, que na época era R$1 milhão, e vendeu e trouxe com o dólar ainda abaixo de 2, comprou uma casa aqui de 600 mil. E hoje, 12 anos depois, essa casa vale quase 2 milhões. Quase que dobrou. Se eles tivessem vendido o imóvel no Brasil, trazido dinheiro naquela época, e só da valorização cambial ao longo desses 12 anos, ele podia ter comprado, valorizou. Acho que o número que ele falou que eu tenho em mente é que valorizou tipo 6 vezes o imóvel aqui da pessoa que resolveu vender o patrimônio no Brasil e comprar aqui. Então, é impressionante. Os números são impressionantes. São impressionantes, mas de fato esse de certa forma um apego emocional, né, na casa, no celular, né, ele também entra na equação. A ideia que a gente tem aqui é uma visão pragmática sempre ali das finanças, mas nem sempre reflete, né? Às vezes a gente faz um investimento, você vê o seu dinheiro, você coloca X, você vê meio X ali, você já fica desesperado. Enfim, acontece. Mas eu acho que esses exemplos, inclusive eu achei excelente o vídeo deles, justamente porque serve de exemplo para outras famílias. E eu sou do mercado financeiro, então quando algum cliente fala, o dólar está alto, olha o gráfico do dólar dos últimos 10 anos. É só para cima. Ele tem uma certa correção, mas é sempre para cima, né? Então, o Brasil é um país que não tem uma moeda tão forte, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, esse é um exemplo claro de tudo que a gente está falando aqui, né? Poxa, o dólar está caro, mas quanto está caro, né? Será que está caro o suficiente para você não entrar no imóvel que você quer comprar e você vê o investimento? Depois que passou, né? Você olha e fala, poxa, me arrependi, mas eu acho que o trabalho que você faz é muito bom, Minucci, justamente pelas informações que você traz, né? Eu me espelho muito em você porque eu quero também democratizar o conhecimento que a gente tem aqui e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Se a gente puder, através do nosso conhecimento, divulgar, mostrar isso e falar, poxa, olha, pensa, coloca isso na balança, eu acho que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas tenham transações muito mais transparentes e eficientes. E o que tu falaria para a pessoa que fala isso, né? Eu tô esperando o dólar voltar para 5. Tu acha que isso é possível? E eu tenho pessoas que já me falaram que estão acompanhando aí o mercado, né? A oscilação do dólar e tudo, e que eles falam vai chegar a 7 com certeza. Tu tem uma opinião ou uma dica para essas pessoas? Tenho a tendência a ser extremamente direta, né? Mas o que eu diria para essas pessoas... Eu gosto direto, eu gosto. Não, quem está esperando o dólar voltar... O dólar pode voltar para 5, né? Ele está 6,05, mas ele vai voltar para 5,90, 5,80, 5,70. Isso vai viabilizar o investimento que você está fazendo? Faz a conta na ponta do lápis e vê a diferença ali. Quanto isso vai representar quanto isso vai impactar nas tuas finanças, né? Se você virar para mim e falar, poxa, Marcos, eu preciso que o dólar chegue a 5,80, porque senão eu não vou conseguir comprar a casa, eu falo, beleza, então vamos torcer para o dólar vir a 5,80 e faz. Se não, cara, o quanto antes você puder fazer, melhor. A gente trouxe os números aqui porque através de dados a gente consegue mostrar, né, o motivo pelo qual o dólar subiu tanto aqui para os brasileiros. Na verdade, foi o real que se desvalorizou. E ele se desvalorizou por quê? Porque quando a gente olha a economia, a gente vê uma certa falta de austeridade fiscal do governo, né? Gasta com déficit, enfim. Quando a gente olha aqui, a gente não vê ações sendo tomadas para evitar que isso aconteça. Ou pelo menos essas ações não estão surtindo efeitos, né? A gente teve a aprovação do pacote de corte de gastos, mas o mercado ele ainda está muito cético em relação a isso, né? Se isso vai de fato funcionar. Então, o conselho que eu dou é analise a situação econômica aqui do Brasil e veja se você vê motivos para o dólar chegar a 5,60, 5,50, né? Eu atualmente não vejo. A gente já viu o dólar a 6,18, 6,20, um pouco mais, né? O dólar não chegou a estar perto mais de 7 do que de 5. Mas ele está acima de 6, que é um valor que nem na pandemia chegou a bater. Então, o que está causando isso? É a desvalorização da nossa moeda.
E eu, atualmente, não vejo tantos motivos para isso não acontecer mesmo de fato, né? O mercado, ele tem, sim, especulação, né? Você tem eventos que acontecem que acabam dando um pico de alta ou, às vezes, uma baixa muito acentuada, mas no final do dia, após um período assim, ele se ajusta. E se o dólar está a 6,05, eu acho que era o preço correto dele mesmo, né? Eu não sou especialista nem analista, mas a experiência me diz Sim. que a gente está caminhando mais para 6, 6,15, 6,20 do que de volta para 5, né? Então eu analisaria aí as finanças, o budget que você tem para fazer e faria o quanto antes, porque a gente tem nessa equação toda uma incerteza muito grande, né? E o mundo olha, como quando a gente olha essa falta de austeridade fiscal que eu mencionei, eles olham com maus olhos, né? Porque no final do dia, você, como investidor, você quer investir num lugar que tem o risco de calote, ou você pode ganhar muito dinheiro, mas tem um risco de calote, ou você quer ganhar um pouco de dinheiro e ter o seu dinheiro garantido. Aí vai do É seu perfil. isso. A maior parte dos clientes quer ter uma rentabilidade sem comprometer o seu patrimônio. Eu sou desses. Então, se a gente está traçando esse paralelo aí, acho que você tem argumentos suficientes para fazer a tua compra, para fazer a sua remessa, ainda com esse dólar que é alto. Agora, para pensar, Minucci. Esse cliente que fez, o seu cliente que fez a remessa a 1,70, né? Quando o dólar bateu 3, ele deve ter olhado e falado assim, puxa, o dólar está alto. Mas por quanto tempo será que ele vai ser considerado alto? Porque hoje um dólar a 3 ele é baixíssimo, né? É quase metade, é metade, né, da cotação atual. Então, o É. que é caro, né? Eu acho, do ponto de vista de investidor, que eu sou, caro é você não estar colocando dinheiro numa moeda forte, porque ela vai valorizar, né? Então, caro às vezes é perder oportunidades. Então, acho que isso tudo corrobora aqui no que a gente está falando para você fazer o teu investimento focado no teu objetivo principal. Eu quero mudar para os Estados Unidos, eu quero fazer um investimento, eu quero ter uma rentabilidade em dólar. Então, foca nisso, negocie o que você puder negociar, mas tenha o seu foco, o seu objetivo sempre em mente. Porque É. especular não vai dar certo, né? A gente não consegue ver para onde vai o mercado. Então, essa é a dica que eu dou. Eu concordo plenamente contigo e eu adorei a maneira tão clara que tu explicaste para um assunto que às vezes é tão complicado para as pessoas, porque, né, quando envolve dinheiro e a emoção ali de será que eu estou perdendo, será que já é o pico, será que podia baixar? E na minha indústria, né, na parte imobiliária aqui, eu tenho conversas semelhantes com o meu cliente, que às vezes chega e fala assim, não, mas eu vou esperar porque vai cair, esses preços estão muito altos, esse mercado vai quebrar de novo, vai crash, né? E eu mostro dados, porque aqui nos Estados Unidos eles têm estatística para tudo, né? Para Uhum. tudo tem estatística. Então, o mercado imobiliário é que quando eu faço apresentações para os meus clientes, eu já fiz apresentação de Fez. estatísticas para ti. Eu amei. E às vezes, no Brasil, como não é muito comum ter tanta estatística como a gente tem aqui, às vezes as pessoas não esperam, né, receber esse tipo de informação. Então, quando eu vou conversar com o meu cliente, eu levo muita estatística e eu falo, aí se a pessoa falar, mas os juros estão muito altos, porque está quase 6,5%, 7%, depende muito do crédito da pessoa aqui nos Estados Unidos. Sim. Mas eu falo, mas historicamente continua baixo. Nos anos 80 era 16%. E nos anos 90, quando eu mudei para cá em 96, a gente pagava 8% nos juros da nossa casa e achava muito bom, porque já estava baixando de 16%. Estava na metade. É claro que na pandemia a gente viu um unicórnio que a gente não vai ver. Eu imagino que a gente não vai ver, a não ser que aconteça alguma coisa inesperada, mas juros de 2,5%, 3%. O 6, e é 6 fixo. Eu falo para o meu cliente, não é como no Brasil que tem índice, tem taxa, tem não sei o quê. Não, é isso, é 6% fixo por 30 anos. E você quita ou faz pagamentos adiantados como você quiser. Então,
Tipicamente aqui nos Estados Unidos, as pessoas, quem paga uma prestação a mais por ano consegue diminuir aquele financiamento de 30 para 17 anos. Porque Cara, é que você. E muitas vezes as pessoas que vêm no Brasil me perguntam, mas aí o pagamento extra vai para a primeira prestação ou para a última prestação? Eu tive que parar para entender isso, porque aqui a pergunta não faz o menor sentido. sim. E aqui não, aqui à medida que você faz, nem que seja $300 por mês que você manda extra ali junto com o teu pagamento, cai direto no principal e o financiamento é recalculado completamente, né? Aí você vê, você acompanha no seu banco online, né? Na sua financeira online. Então, vale muito, muito a pena. Eu falo para os meus clientes sempre isso. E outra coisa do mercado crash aqui, que os meus clientes falam, vai cair esse preço porque está muito alto. Não vai, porque hoje em dia a situação que a gente tem no mercado imobiliário americano quem tem um financiamento a 2,5%, 3% ao ano fixo por 30 anos não quer vender a casa. Sim. Aqui na nossa área de Dallas, o crescimento populacional não para por causa da geração de empregos, de sedes de empresas vindo para cá, trazendo 2, 3 mil funcionários qualificados, pessoas que ganham bem. Então, as pessoas chegam e querem comprar casa. Então, como não tem estoque de casa suficiente no mercado, não tem como baixar o preço. Sim. A pessoa que recebe bem. Para te ter uma ideia, Marcos, aqui em Frisco, a média da renda anual a gente fala de um household, né, de uma família, aí em torno de $180 mil por ano. A média nacional dos Estados Unidos é 60, 70 mil. Em torno aí de 70 mil. Então, é uma renda alta. Então, as pessoas chegam e compram a casa. Não vai baixar o preço. Nesses últimos anos, depois da pandemia, se baixou 1 ou 2% aqui na nossa área, é muito. As casas vendem em 40, 50 dias aqui. Então, é um mercado, a liquidez é muito grande. E tudo isso eu tento explicar para o meu cliente. Então, esperar, tanto do ponto de vista daqui, de você ficar fora do preço da área que você quer, porque aqui tem a questão das escolas, né? Uhum. Às vezes a pessoa quer uma escola específica. E se você não compra logo, você pode... Aquela área pode valorizar a ponto de tirar você daquela área e você ter que ir para uma outra área mais barata, porque você já não consegue comprar ali. Sim. E se envolver a questão cambial nisso... uma espera pode ser desastrosa. Promete, né? Acaba comprometendo, né, o seu plano, né? Então, é impressionante mesmo esses dados que você traz, né? Então, isso tudo mostra que o mercado aí ele vai valorizar cada vez mais, né? E aqui do Brasil, do nosso ponto de vista aqui da moeda, também não vejo tantos motivos para o real se valorizar perante outras moedas. Então, acho que o cliente vai estar bem calçado aí de argumentos para fazer a compra com você, fazer a remessa, enfim. Tá bem nítido aí que é um bom momento, né, Minucci? Espero que a gente possa fazer muitas parcerias e ajudando os meus clientes. E se eu tiver a oportunidade de ajudar os teus clientes também, que queiram investir em moeda forte, dolarizar o patrimônio, né? Investindo aqui em real estate, vai ser um prazer ajudar. E para os meus clientes, Marcos, aqui do canal, que são esses empresários, esses profissionais liberais que estão vindo para os Estados Unidos com EB2 e querem realmente mudar e trazer os aportes, os fundos para comprar aqui. Como que eles te encontram? A gente tem o site da nossa empresa, né, da Famex. Lá tem o WhatsApp da mesa de operações aqui. Também estou no Instagram, a gente tem um perfil no Instagram. E-mail, telefone, qualquer tipo de comunicação que o cliente preferir, a gente está disponível. O e-mail funciona bem, o WhatsApp também funciona bem, né? Como a gente vai estar lidando com brasileiros que estão aqui no Brasil ou tem alguma coisa aqui no Brasil, o WhatsApp também é um meio de comunicação que funciona super bem. Enfim, da maneira que o cliente preferir contatar a gente, nós nos adaptamos, né? Se quiser mandar uma carta, não tem problema. Mas a gente está nas redes sociais. Esse ano a gente vai ter bastante conteúdo lá no Instagram da Famex.
né? Eu vou colocar meu rosto lá para responder algumas perguntas. Eu acho que isso vai trazer, né, um pouco mais de conhecimento para os nossos seguidores, que eu acho importante. Mas eu tô sempre online no WhatsApp, no e-mail e no Instagram. Eu fico à disposição. O que eu gosto de dizer sempre, Minucci, e eu acho que a gente se identificou por causa disso, é que o nosso papel é facilitar o caminho do cliente, né? Seja ele através das remessas ou seja ele para comprar a casa. E a gente sabe que o timing às vezes nem sempre é o exato para fazer negócio, mas a gente sempre está feliz em ajudar. Eu estou sempre disponível para ajudar. Se tiver alguma pessoa que tiver alguma dúvida e eu puder responder, pode me mandar uma mensagem, pode me mandar um e-mail, eu estou à disposição. Chegamos ao final deste episódio aqui no nosso podcast. Espero que você tenha aproveitado todas as dicas incríveis que o Marcos Famelli compartilhou hoje. Eu sou Minucci Martins, corretora de imóveis aqui no Texas, e é sempre um prazer trazer conteúdos que ajudam você a realizar seus sonhos e tomar decisões informadas. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.